Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um tempo verbal em inglês chamado Present Progressive. Present Progressive. Em alguns livros de gramática, esse mesmo tempo verbal pode ser encontrado com o nome de Present Continuous. Present Continuous. Então tem livros de gramática que chamam esse tempo verbal de Present Progressive e tem livros que chamam de Present Continuous, mas é o mesmo tempo verbal, são as mesmas regras, ok? Progressive, progressivo. Continuous, contínuo. Então, esse tempo verbal, ele indica que existe uma ideia de continuidade, né? De progressão. Nós vamos ver isso no decorrer da nossa aula, ok? Bem, para nós entendermos como funciona esse tempo verbal, é necessário que primeiramente nós saibamos, né, dominemos aí as partes que formam, né, a conjugação, a estrutura desse tempo verbal. A primeira parte que é importante que a gente saiba para a construção, porque é importante para a construção do tempo verbal present progressive, é o verb to be. Então, nós vamos ver aqui essa tabelinha do verb to be no simple present, né? Que é o presente simples. Então, nós temos aí I am, eu sou, eu estou. You are significa você é, você está. He is significa ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is, ele é, ele está. Ou ela é, ela está. Lembrando que o it é um pronome utilizado para objetos e animais quando a gente não quer mencionar o gênero masculino ou feminino do animal, ou também é utilizado em situações de fenômenos da natureza. Okay? Temos aí também we are, nós somos, nós estamos. You are, vocês são, vocês estão. Observem que esse you are, vocês são, vocês estão, é idêntico ao you are lá de cima. Você é, você está. Então não tem diferença entre o you singular e you plural. É idêntico. Então you significa você ou vocês, tá? Então you are significa você é, você está, ou também vocês são, vocês estão. Mas professor, como eu vou saber, né, que se está se referindo a you no singular ou you no plural? Você vai perceber pelo contexto, mas na gramática não há regra que diferencie o singular do plural, ok? They are, eles são, eles estão. Lembrando que em inglês não tem diferença também de masculino e feminino no they. Então they pode ser eles, como também pode ser elas. Então they are também pode ser elas são, elas estão, ok? Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Como é que a gente faz a negativa disso, né? Desse tempo verbal aqui neste momento com o verb to be? Nós acrescentamos o not. Not significa não. Então, I am, eu sou, eu estou. I am not, eu não sou, eu não estou. You are not, você não é, você não está. He is not, ele não é, ele não está. She is not, ela não é, ela não está. It is not, para animais e objetos, ele não é, ele não está. We are not, nós não somos, nós não estamos. You are not, vocês não são, vocês não estão. They are not, eles ou elas não são e não estão. Lembrando que no inglês coloquial, no inglês do dia a dia, na pressa, eles não falam assim, eles contraem, nós chamamos aí essa forma contraída de contracted, ok? Contracted. E a forma contraída, a forma contracted de I am not é I'm not. A forma contraída de you are not é you aren't. You aren't. A forma contraída, né, porque na pressa eles, né, querem falar mais rápido, he is not, eles falam he isn't. She is not, na pressa eles falam she isn't. It is not,
Eles falam na pressa, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. Muito bem. Agora nós vamos observar como se constrói a interrogativa do verb to be. Isso tudo é importante para a gente chegar no present progressive. Então, quando você quer afirmar você está bem, é you are okay. Você está bem, você está ok. Mas para perguntar, nós invertemos. Colocamos o verb to be no início. Então, invertendo, fica are you okay? Então, você percebe aí que nós colocamos o are no início. Né? Então, you are okay, estou afirmando, você está bem. Are you okay? Eu estou perguntando, você está bem? Você está ok? Mais um exemplo. She is beautiful. Ela é bonita. Se eu quiser perguntar, eu inverto. Is she beautiful? Ela é bonita. Mais um exemplo para fixar. Afirmando, we are friends. Nós somos amigos. Se eu quiser perguntar, eu inverto, colocando o verb to be no início. Are we friends? Are we friends? Nós somos amigos? Muito bem. Como é que a gente pode responder essas perguntas? Are you okay? Você está bem? Aí você responde, yes, I am. Ou no, I'm not. O yes, I am você não contrai. Quando a resposta é curta, a forma positiva você não contrai. Você só contrai a forma curta da negativa. Mas da positiva você deixa desenvolvida, você não contrai. Tá? Então é errado dizer yes, I'm. Não, yes, I am. Agora, na negativa você pode contrair. No, I'm not. Is she beautiful? Yes, she is. Ou no, she isn't. Sim, ela é. Ou não, ela não é. Are we friends? Nós somos amigos? Yes, we are. Sim, nós somos. Ou no, we aren't. Não, nós não somos. Então observe que em todas as respostas, na forma positiva, nós não contraímos, né? Na resposta curta, né? Essa resposta curta que não tem uma frase longa, e na negativa a gente pode contrair a resposta curta. Ok? Muito bem. Agora nós vamos entender o present progressive, ou como alguns livros chamam, present continuous. O present progressive ele é usado para indicar uma ação que está acontecendo neste momento. É uma coisa que está acontecendo agora, neste momento em que se fala. O present progressive ele é formado por um sujeito, né, que é aquele que está realizando a ação, mais o verbo to be no presente, usando essa estrutura que nós acabamos de ver, seja no presente, seja na negativa, seja na afirmativa, seja na negativa, mais o verbo principal que vai estar no gerúndio. O gerúndio em português seria aquela estrutura do andando, correndo, falando, saindo, ok? Vamos lá, vamos aqui então entender como que se constrói o gerúndio então em inglês. Né? Então em português nós temos o ando, endo, indo, andando, correndo, saindo. Em inglês a gente percebe a estrutura do gerúndio usando o verbo sem to mais essa finalização aqui, ing, ing. Exemplo, o verbo to play. To play significa jogar, to play. Jogar. Eu tiro o to e acrescento o ing no final. Playing. Playing significa jogando. Então, to play, jogar. Playing, jogando. Vamos aqui a uma oração como exemplo. Anderson is working. Anderson is working.
Então nós temos aí Anderson, o sujeito, is, o verbo to be, is, ele está, né? O Anderson está working. To work significa trabalhar. Working significa trabalhando. Então, o ing indica aí o gerúndio do verbo. Então, Anderson is working. O Anderson está trabalhando. Muito bem. Então, vamos entender aqui, para fixar, como é construído o gerúndio no inglês. Para diferenciar, vamos comparar com o português. Em português, nós dizemos andar, andando, com essa finalização do gerúndio, ando. Ler, lendo. A finalização endo no gerúndio. Cair, caindo. Com essa finalização aí, indo. Ando, endo, indo. Então, em português, nós temos 3 finalizações para o nosso gerúndio. Em inglês, é apenas uma finalização. No infinitivo. Infinitive. To walk. To walk significa caminhar. E temos o gerúndio em inglês, walking. Walking. Eu tiro o to, coloco o ing, tá? Observe também aqui que o nome que em inglês nós damos ao gerúndio é present participle. Present participle é o nome que eles dão ao gerúndio, ok? Então, to walk, caminhar, walking, caminhando. To read significa ler. Eu tiro o to e coloco o ing no final. Reading. Reading significa lendo. To fall. To fall. Cair. Cair. Infinitive. É o infinitivo. E no present participle, falling. Falling. Só acrescentando o ing. Muito bem. Agora vamos analisar aqui algumas regras do present participle, ou seja, algumas regras para construir o gerúndio em inglês. Primeira regra. Os verbos que são terminados em E, com a letra E, você vai retirar o E, elimine o E e acrescente o ing. Exemplo, o verbo to smoke, fumar. Você pronuncia até o som do K, smoke. Esse E não é pronunciado, ok? E na hora de formar o gerúndio, o present participle, você retira o E e acrescenta o ing, smoking, smoking. Mais um exemplo, to live. To live significa viver. Você retira o E no final e acrescenta o ing, living, vivendo. Exceção. O verbo to be é uma exceção, porque o verbo to be significa ser ou estar, e o gerúndio do verbo to be, sendo, estando, é being. Você não retira o ezinho do verbo to be, ok? Segunda regra. Verbos terminados em IE, você vai eliminar essas duas últimas letras IE e vai acrescentar o ing com y antes. Então, retira o IE e acrescenta ing. Exemplo. To die. To die significa morrer. Dying. Observe que nós retiramos o IE e acrescentamos y e ing. Dying significa morrendo. Mais um exemplo. To lie. To lie significa mentir. To lie. Você retira o IE, acrescenta y e ing. Lying significa mentindo. Muito bem. Terceira regra. Verbos monossilábicos, ou seja, verbos que têm apenas uma sílaba, que apresentam uma sequência consoante, vogal, consoante. Você vai repetir a última consoante antes de acrescentar o ing. Exemplo. To stop. To stop significa parar. Né? Parar. E aí, você, antes de colocar o ing, observe que o stop, a finalização, as 3 últimas letras são consoante, vogal, consoante.
E esse verbo é um verbo monossilábico, é uma sílaba. Então a regra é, antes de colocar o ing, você vai duplicar a última consoante. Então observe que parando, stopping, tem dois P's antes do ing. Mais um exemplo, o verbo to swim. To swim significa nadar. Então, para construir o gerúndio, o present participle, você vai retirar o to e vai acrescentar o ing. Mas como swim é um monossílabo, é apenas uma sílaba, e as três últimas letras são consoante, vogal, consoante, antes de colocar o ing, nós vamos dobrar a última letra, a última consoante. Então, swimming, nadando, tem dois M's antes do ing. Mais uma regra, não se preocupem que já está acabando, são poucas regras. Verbos dissilábicos, ou seja, são aqueles verbos que possuem apenas duas sílabas. Então, os verbos dissilábicos, terminados em consoante, vogal tônica e consoante. Né? O que é uma vogal tônica? Aquela vogal forte. Né? Então, consoante, vogal, consoante. Se o verbo de duas sílabas termina com consoante, vogal tônica, consoante, você vai repetir a última consoante antes de acrescentar o ing. Vamos aos exemplos. To begin. To begin significa começar, iniciar. Então, observe que begin. Begin são duas sílabas. E quando eu digo begin, você percebe que a última sílaba é a sílaba tônica. Então, nós temos aí uma vogal tônica. Então, consoante, vogal tônica, consoante, eu vou dobrar a última consoante do verbo antes de colocar o ing. Beginning significa começando, iniciando. Observe que beginning tem dois N's antes do ing. Mais um exemplo para fixar, o verbo to forget. To forget significa esquecer. To forget. Observe que quando eu digo forget, a última sílaba é a sílaba tônica. Get, forget. Então, a finalização é consoante, vogal tônica, consoante. É um verbo de duas sílabas. Então, eu vou dobrar a última letra antes de acrescentar o ing. Então, forgetting, esquecendo. Tem dois T's antes do ing. Muito bem. Vamos agora para a quinta e última regra. Os verbos terminados em IC, antes de colocar o ing, você vai colocar um K. Então vai ficar IC, K, ing. Vamos aos exemplos. O verbo to panic, que significa entrar em pânico, no gerúndio você vai acrescentar o K, porque a finalização do verbo é IC, e vai colocar o ing depois. Então vai ficar IC, K, ing. Panicking, entrando em pânico. Mais um exemplo, o verbo to picnic. O verbo to picnic significa fazer piquenique. Então, na hora de construir o gerúndio, o present participle, eu vou colocar um K depois do IC, antes do ing. Então, picnicking. Picnicking significa fazendo piquenique. Muito bem, agora vamos aqui a algumas observações importantes. No português, o infinitivo, que é o estudar, cantar, brincar, pular, pode ser substantivo na frase. Exemplo, estudar é importante. Então, estudar é um verbo, mas nesse contexto, nessa situação, estudar se transformou em um substantivo aí. O ato de estudar é importante. Mas isso não ocorre no inglês. No inglês, o gerúndio é que é utilizado como substantivo na oração. Então, eu digo studying, estudando, is important, é importante. Essa é a forma correta. Então, to study, que é o infinitivo do inglês, to study is important, está errado. Porque no inglês, o infinitivo não pode ser utilizado como substantivo, não pode ser substantivado. Mas o gerúndio sim. O gerúndio em inglês
é utilizado como substantivo, tá? Então, em alguns contextos, vocês vão ver o gerúndio sendo substantivo dentro de uma oração. Então, quando o gerúndio em inglês é usado como substantivo, nós chamamos de gerund, gerund, e não present participle, ok? Então, nós estávamos estudando até aqui a estrutura do present participle, que é o nosso gerúndio no português, que é o correndo, andando, saindo. Mas em inglês, o gerúndio a gente chama de present participle. Present participle. Mas quando o gerúndio em inglês é utilizado desta forma, sendo substantivo dentro da oração, aí nós damos o nome a esse gerúndio substantivo de gerund. Gerund. Muito bem. Agora nós vamos entender toda a estrutura, né? Nós nos preparamos até aqui para entendermos a estrutura do present progressive, o present continuous, que é o tempo verbal que nós utilizamos para falar sobre uma ação que está acontecendo agora, no momento em que nós falamos. Então nós temos aí, na afirmativa, nós vamos dizer I am working. Eu estou trabalhando. You are working. Você está trabalhando. He is working. Ele está trabalhando. She is working. Ela está trabalhando. It is working. Ele ou ela, né, para objetos, animais, is working, tá? O verbo to work, ele também é usado com a ideia de funcionar. Então, geralmente, nós encontramos essa estrutura it is working quando algum eletrônico está funcionando. Nós dizemos it is working, tá? Ele está trabalhando, né? O eletrônico está trabalhando. We are working. Nós estamos trabalhando. You are working. Vocês estão trabalhando. They are working. Eles ou elas estão trabalhando. Essa é a forma afirmativa. Em inglês, affirmative form. Affirmative form. Agora nós vamos ver a forma negativa. Para construir a forma negativa é muito simples. Você só vai acrescentar o not. I'm not working. You aren't working. Igual nós vimos lá no início da aula, né? A forma como nós negativamos o verbo to be, ok? He isn't working. She isn't working. Ela não está trabalhando. It isn't working. We aren't working. Nós não estamos trabalhando. You aren't working. They aren't working. Para perguntar, nós já aprendemos lá no início da aula, no início do vídeo, como nós transformamos uma pergunta usando o verbo to be. Colocamos o verbo to be no início. Então, are you working? Você está trabalhando? Yes, I am. Sim, eu estou. No, I'm not. Não, eu não estou. Você percebe agora como foi importante aquele conhecimento prévio do verbo to be lá no início? Is she working? Ela está trabalhando? Yes, she is. Sim, ela está. No, she isn't. Não, ela não está. Então, observe que na hora de perguntar, a gente colocou aí o verbo to be no início da pergunta. Are they working? Eles estão trabalhando? Yes, they are. Sim, eles estão. Não, eles não estão. Então, o present progressive é essa estrutura de eu estou fazendo isso agora, neste momento. Para a construção, então, do present progressive, foi necessário o conhecimento do verb to be e o conhecimento do uso do gerúndio em inglês. Ok? Então, por hoje foi isso. Encontro vocês na próxima aula. Até lá!